Ansiedade, ter ansiedade é uma coisa normal. O problema é quando essa ansiedade ela toma uma proporção e começa principalmente a trazer sintoma, né? Então, por exemplo, eu tenho uma prova essa semana, uma entrevista de trabalho importante. Eu ficar ansiosa por conta dessa entrevista de emprego, por exemplo, é uma coisa totalmente normal. Mas por uma situação específica. Agora, uma ansiedade que te paralisa, uma ansiedade que mexe com a qualidade do seu sono, uma ansiedade que te faz comer de forma descontrolada, que te faz diminuir a sua produção, o seu trabalho, a sua produtividade. Esse tipo de ansiedade já é uma ansiedade que ela traz sintomas e interfere na sua qualidade de vida, tá? E, gente, eu anotei algumas coisas porque eu tô muito cansada, eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa que era importante trazer pra vocês, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo. E a ansiedade, uma pessoa que ela tem uma ansiedade muito aumentada, uma pessoa que é muito ansiosa, que ela está muito ansiosa, né? Porque a gente não é ansioso, a gente está ansioso ou não está ansioso. A ansiedade, ela mexe diretamente, uma pessoa que está muito ansiosa, ela tem diminuição da produção da serotonina. E uma pessoa que produz menos serotonina, ela fica mais ansiosa. Então isso acaba sendo um ciclo. E uma outra questão muito importante é que a ansiedade, uma pessoa que está muito ansiosa, ela tem uma diminuição nos níveis, né, na produção da leptina e um aumento na produção da grelina. O que são leptina e grelina, Ana? Leptina e grelina são dois hormônios que nosso corpo produz que estão relacionados à sua sensação de fome e saciedade. O que significa isso? Que uma pessoa que está com um perfil muito ansioso, que está muito ansiosa, ela tem menos leptina e mais produção de grelina. Ou seja, ela sente muito mais fome mesmo física, tá? E tem mais dificuldade de sentir saciedade. Então, ela precisa de uma quantidade de comida muito maior para ficar saciada, tá? Então, entenderam o que acontece? Como de forma assim, né, do ponto de vista de produção hormonal que a ansiedade mexe com todo o nosso sistema? E aí a gente tem que entender o seguinte. Como eu falei pra vocês, tem uma entrevista de emprego, tô ansiosa. Isso é uma coisa totalmente normal, tá? O problema é quando a pessoa, ela está ansiosa o tempo inteiro. Então a pessoa fala pra mim, eu sou muito ansiosa. Não, você está muito ansioso. E aí está muito ansioso por quê? Porque adianta eu dar pra vocês estratégias pra vocês não comerem por ansiedade. Se vocês não acessarem o que está deixando vocês ansiosos, não. Então hoje a gente vai falar aqui de estratégias para vocês, porque vocês estão com um problema, com uma questão. Então hoje eu vou trazer estratégias aqui para vocês lidarem na hora que você se pega lá, na hora H mesmo, que você está super ansioso, você está indo comer, o que você faz nesse momento. Mas também é muito importante você aprender a observar os seus sentimentos. Então, uma questão de autoconhecimento mesmo. Todo dia à noite, isso é um relato muito, muito, muito comum. Todo dia à noite eu chego em casa, eu escuto isso demais. E eu tenho um episódio de descontrole alimentar. Fico muito ansiosa e como de forma descontrolada. Isso é muito comum no período da noite. E aí, adianta só eu dar estratégias para o período da noite? Preciso dar estratégia para esse paciente para ajustar essa questão desse descontrole alimentar. Mas ele precisa observar e entender o que está acontecendo no dia dele, na vida dele, na cabeça dele, que todo dia ele se sente assim, angustiado, porque a ansiedade, ela traz sensações ruins, traz sensação de aflição, traz sensação de angústia. Então não adianta só eu ter estratégias alimentares, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, lá no projeto, né, no curso que eu tenho de emagrecimento, no projeto 9 em 3, a gente tem uma psicóloga que é especialista em ansiedade, a Fabiana Toledo. E ela tem uma aula no nosso projeto e ela vai participar de uma mentoria, de uma aula ao vivo
com os alunos. E ela sempre fala isso, que as pessoas elas precisam aprender a nomear o que elas estão sentindo. Então, se você se pega em muitos momentos ou em alguns momentos indo comer, né, sem estar com fome física, de barriga, e se vocês me seguem aqui, se vocês já me acompanham há algum tempo, vocês sabem o que é fome física, né? A fome física, ela traz sinais físicos. Você precisa aprender a observar o que está se passando aqui, tá? Não é aqui. Muito mais importante do que o que observar o que você está colocando para dentro aqui, é observar o que está passando na sua cabeça, que todos os dias você come por ansiedade. O que está acontecendo com o seu dia, o que está acontecendo na sua casa, como é que está a sua vida, o seu trabalho. Outra coisa muito importante que ela trouxe pra gente, né, que eu tô aqui compartilhando com vocês, que isso é uma coisa que ela trouxe exclusivamente lá para os alunos do curso. As pessoas hoje, elas estão ligadas, né, no piloto automático. Então, parece uma maquininha. Elas acordam, trabalham, chegam em casa, comem, acordam. Então, em nenhum momento do dia, a pessoa tem um momento de prazer, de autocuidado, de lazer. Então, pode ser um exercício físico, pode ser parar em algum momento para tomar café com uma amiga, pode ser parar para ver 10 minutinhos de algum vídeo, parar para ler um livro, parar para fazer uma respiração, para fazer uma aula de yoga, não sei. Então, essa questão da noite, que é muito comum, também tem a ver com isso, que durante o dia a pessoa ela tá ali no automático, ela tá ligada no piloto automático, igual uma máquina fazendo tudo que ela precisa fazer. E aí, na hora que ela para, que é o momento da noite, aquela ansiedade, ela vem com tudo. E aí, por muitas vezes, como ela não tem nenhum prazer durante o dia dela, né? Porque muitas pessoas não têm prazer no trabalho, não, né? Tem aquilo ali como uma forma automática, mas não necessariamente sentem prazer em trabalhar, não amam o que fazem. Aquele momento, a comida ali entra à noite, porque aí é o momento que ela vai ter de prazer. Por vezes é o único momento que ela vai ter de prazer no dia, tá? Então, entender isso é tão importante quanto ter estratégias para lidar com essas questões, tá? Então, muito importante para você que come por ansiedade, que come quando tá triste, quando tá ansioso, que usa comida o tempo inteiro, você precisa começar a se observar, principalmente quando tá indo comer, no momento que está indo fazer isso. O que está passando na sua cabeça? O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu que você está precisando da comida para fazer essa autorregulação emocional, tá? Então, isso aqui era mais um papo para vocês levarem e refletirem em cima disso, mais uma questão de autoconhecimento mesmo. E aí, o porquê da comida, né? Por que a gente come? Quando tá triste, principalmente, quando tá ansioso, quando não tá legal, a gente tem vontade de comer. E porque principalmente alimentos doces, né? Normalmente são alimentos ricos em açúcar, carboidrato refinado, alimento industrializado. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, eu tô super ansiosa. Hoje tenho alguma questão essa semana, eu tô super ansiosa. Eu não tenho vontade de comer laranja. Eu não tenho vontade de comer um prato de salada com um franguinho desfiado. Por quê? Já pararam para pensar sobre isso? O que vocês têm vontade de comer quando vocês estão ansiosos? Coloca aí pra mim, gente. O que normalmente vocês têm vontade de comer quando estão ansiosos? No meu caso, era principalmente açúcar, tá? Que graças a Deus hoje eu não faço mais isso. Eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer a partir de agora. Era açúcar e carboidrato. Então, pão, biscoito, massa, carboidrato, chocolate, açúcar. Besteira tipo isso, ô Mari, açúcar, alimento industrializado, chocolate. Ai, Jaqueline, você é muito debochada. Manga com whey, adoro. Doces, biscoito. Então, gente, bala de canela. Ai, adorei. Doce, biscoito, doce. Então, o açúcar, né? Açúcar, quando eu digo açúcar, não é só açúcar união, tá, gente? Quando você come um pão, pão vira açúcar, massa vira açúcar, carboidrato vira açúcar, né? Metabolicamente, quando a gente come, é a mesma coisa.
Então, o que acontece quando a gente come esses alimentos? Você tem uma sensação ruim. Então, a ansiedade, quando ela está muito exacerbada, a ansiedade ela traz um sentimento, uma sensação ruim, de angústia, de frustração. Ela pode até trazer sintomas físicos. E aí, quando você come um alimento, principalmente um alimento rico em açúcar, ou melhor ainda, que seja rico em açúcar, que combine açúcar e gordura, imediatamente quando você come, você tem a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, tá? Tem uma liberação dopaminérgica. A liberação de dopamina é um neurotransmissor que ele é parecido do ponto de vista de sensação com a serotonina. Então, essa sensação de bem-estar quando você come, ela é real. Então, quem faz isso, acredito que vocês tenham, em algum momento já fizeram isso, por isso que vocês estão aqui querendo saber sobre esse assunto, vocês já perceberam isso. Estou muito ansiosa, eu pego uma barra de chocolate, eu como na hora, de forma mesmo que depois eu me sinta mal, mas na hora eu tenho uma sensação de bem-estar. E isso é químico, bioquímico, tá? Por conta da liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. E aí você tem a liberação desse neurotransmissor, só que você libera e depois ele abaixa. E aí quando ele abaixa, você se sente mal de novo. E aí o que o seu corpo pede? Mais o que? Comida. E aí se você usa esse recurso, né, o recurso da comida como recurso para aliviar a sua ansiedade, qual o sinal que você está mandando pro seu cérebro? Que quando você está ansioso, você precisa fazer o quê? Comer. Principalmente o quê? O chocolate que vocês colocaram aqui, a massa, a lasanha, o biscoito, a bala de canela, enfim. E aí você começa a criar um gatilho na sua cabeça, tá? E aí toda vez que você repete esse comportamento, você começa, com essa repetição, você começa a criar o quê? Um hábito. O que é um hábito? Um hábito é um comportamento que a gente automatiza. E aí, toda vez que você faz isso, você reforça um hábito. E aí, isso começa a se tornar automático. Toda vez que a pessoa que está ansiosa, ela faz o quê? Come. Toda vez que ela se sente ansiosa, ela quer o quê? Comer. Comida é um recurso muito fácil, muito rápido, muito barato para aliviar a ansiedade. Então, eu tô ansiosa aqui, eu vou ali na cozinha e como aquilo é imediato. Só que criar esse hábito de usar a comida como, né, forma de autorregulação emocional, como recurso para aliviar a ansiedade é um péssimo hábito, porque comida não é remédio para ansiedade. Não é. Comida é fonte de nutriente. Alimento serve para alimentar o seu corpo, não serve para aliviar a sua ansiedade. Ana, quer dizer então que nunca mais eu posso comer um chocolate? Pode, claro que pode. Você não deve comer chocolate se você está ansioso. Se está ansioso, não. Porque aí você cria um gatilho. E toda vez que você repete esse comportamento, você reforça um hábito. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, eu sei que parece óbvio, parece difícil, mas não é. Que foi o que eu fiz, inclusive. O que eu proponho para os meus pacientes que têm essa questão de ansiedade com a comida. A primeira coisa que você tem que fazer é se prometer, tá? Que você não vai comer se você estiver ansioso. A única coisa que você não vai fazer é comer. A segunda coisa que você vai fazer é buscar entender o que está acontecendo. Estou super ansiosa, hoje eu estou a ponto de bala. Essa semana eu não posso contar, mas eu tô a ansiedade em pessoa, gente. Vocês não têm noção do grau de ansiedade que eu tô. Mas eu não vou comer. Vou ter que arrumar outro recurso aí para lidar com a minha ansiedade. Comer não vai ser. Por quê? Porque eu me prometi. Eu me comprometi comigo mesma a nunca mais usar comida para regular sentimento ruim, porque o lugar da comida não é esse, tá? E aí o que eu vou fazer? Não sei. Isso é um processo de autoconhecimento. Você precisa descobrir outras coisas que você faz que aliviam essa sensação ruim que a ansiedade traz sem ser a comida.
e comportamentos mais funcionais. Porque, por exemplo, a pessoa me fala, beber também alivia minha ansiedade. Também, gente, não é um hábito funcional. Então, por exemplo, lembra que eu falei da liberação dopaminérgica que a gente tem quando come um doce? Que por isso que a gente tem essa sensação, né? Essa sensação de prazer quando come principalmente alimentos ricos em açúcar e carboidrato? O exercício físico também traz essa sensação. Mas aí para pensar comigo, a pessoa tá super ansiosa. É mais fácil ela, né? Do ponto de vista, assim, rápido. É mais fácil ela pegar uma barra de chocolate e comer ou é mais fácil ela botar um tênis e ir caminhar? É mais fácil ela comer. Mas qual hábito é mais funcional do ponto de vista de saúde? Do ponto de vista de saúde físico e mental? Exercício. A mesma liberação dopaminérgica que a gente tem quando come açúcar e carboidrato, a gente tem com o exercício físico. Então, exercício físico para quem está ansioso, quem tem um perfil mais ansioso, é prescrição. Igual remédio, gente. E remédio a gente não toma um dia sim, outro não, 2 sim, só quando tá com vontade, no dia que chove não vai, quando tá menstruado também não, quando dormiu mal. Tem que tomar todo dia. Então, exercício físico, para quem tá com perfil mais ansioso, tem que fazer todo dia, porque exercício é modulador de ansiedade. Então, vocês precisam descobrir outros recursos para lidar com a ansiedade sem ser a comida. Exercício físico. Então, eu sempre proponho essa descoberta nos meus pacientes. Por exemplo, eu tenho uma adolescente que ela falou pra mim, Ana, quando eu tô muito ansiosa, quando eu não tô num dia bom, eu gosto de gravar vídeo, assim, jovem, né, adolescente, eu gosto de gravar vídeo pro TikTok. Pode ser também. Passear com o cachorro. Eu tenho uma paciente que ela falou, passear com o meu cachorro é uma coisa que eu faço que alivia minha ansiedade. Tem lá as técnicas respiratórias, então se vocês pesquisarem lá no Google, respiração diafragmática diminui a ansiedade de forma imediata. Então vocês precisam descobrir outras coisas que aliviam essa sensação ruim que a ansiedade traz sem ser a comida. E precisam aprender a nomear o que vocês estão sentindo. Eu tô sempre ansioso, todo dia tô ansioso, tô a ponto de bala, não durmo, como o tempo inteiro para ansiedade, não consigo fazer mais nada. Você precisa procurar um psicólogo, isso precisa ser tratado, isso não é normal, tá? Faz sentido, gente, pra vocês isso? Ou não? Parece que eu tô falando sozinha. Muito tempo que eu não faço live, gente. Desacostumei a ficar aqui falando sozinha. Faz sentido, gente, pra vocês? Vocês se identificam nessas coisas que eu falei? Fala aí pra mim, gente. E aí, trazendo agora, antes de trazer os passos, vou só falar um pouquinho de como é que foi o meu processo, né? Eu tive compulsão alimentar durante muito tempo, fiz terapia, tive muita dificuldade durante muitos anos em relação a essa questão de comportamento alimentar, né? Tem vídeo lá no YouTube falando sobre isso. E mesmo depois que eu já não tinha... mais episódio de compulsão alimentar, que eu não tinha já episódio de descontrole alimentar muito grande, eu ainda descontava muito a ansiedade na comida. Então, por exemplo, como eu falei, essa semana eu tô muito ansiosa por conta de uma coisa que vai acontecer, tá? Por conta de uma coisa específica que vai acontecer. Então, essa semana seria uma semana que, se fosse a Ana de antes, eu ia ficar todo dia querendo comer e comendo, querendo comer e comendo naquela luta. E aí, como é que eu tratei isso? Primeiro, aprendendo a nomear as coisas. Então, eu sei que eu estou ansiosa por conta de uma coisa que vai acontecer. E eu sei que isso é totalmente normal. Que não é uma coisa disfuncional. É por uma questão específica e que vai passar, tá? E aí, o que eu faço? Por exemplo, essa semana mesmo, zero tempo, como sempre, né? Não vou abrir mão de fazer exercício todos os dias, porque o exercício é uma coisa que modula muito bem a minha ansiedade. A minha alimentação, vou falar sobre essa questão dos alimentos. Comer bem, me alimentar muito bem, modula muito bem a minha ansiedade. Dormir cedo, dormir bem, modula a minha ansiedade. Se eu dormir mal, eu fico muito mais ansiosa.
parar meia horinha no meio da tarde para tomar um café, desligar o celular, parar um pouquinho em algum momento, ficar quietinha, sem fazer nada, só tomando um cafezinho quietinha, modula a minha ansiedade. Então eu tenho meus recursos para lidar com a minha ansiedade numa semana, por exemplo, como essa semana, que é uma semana mais difícil para mim, tá? E aí, como que eu lidei com essa questão da ansiedade, né? Que antigamente era muito exacerbada. Eu me prometi, de verdade, me comprometi, jurei pra mim mesma que nunca mais eu ia comer num momento como esse. Num momento como esse, por exemplo, nessa semana que eu tô a pico de bala, a única coisa que eu me prometo não fazer é comer. Eu posso comer se eu tiver com vontade, eu posso comer se eu fizer, né, se eu planejar a minha sessão para esse momento, mas comer por ansiedade, nunca mais, porque eu me prometi que nunca mais eu ia fazer isso, porque isso é um gatilho para mim que abre uma porta para um lugar que eu não quero nunca mais voltar na minha vida, tá? Então, quem já teve aí alguma relação muito disfuncional com a comida, já teve algum tipo de transtorno alimentar, ou tem muita dificuldade para lidar com isso, sabe o que eu tô falando. E foram anos para melhorar. Então eu me prometi, jurei para mim mesmo que nunca mais na minha vida eu ia usar comida para aliviar minha ansiedade. Eu descobri e continuo descobrindo outros recursos mais funcionais para ajustar essa questão de ansiedade, tá? E aí eu trouxe alguns passos aqui antes de abrir as perguntas, que são passos importantes para você fazer e que, inclusive, eu sempre coloquei isso em prática e ensino isso, se você quer ajustar essa questão de ansiedade. Então, primeiro passo, você precisa se planejar e se organizar, tá? Agora, saindo do âmbito da questão comportamental e vindo mais para a questão nutricional mesmo, de estratégias nutricionais. Você precisa se planejar e se organizar. Como assim? Sempre falo isso. A pessoa trabalha 12 horas, chega em casa depois de um dia estressante de trabalho, tá ansiosa por alguma questão, aí com muita fome ela pensa, abre a geladeira e pensa, deixa eu ver o que eu vou comer. Não pode ser uma opção. Você tem que chegar em casa, por exemplo, se à noite é um período complicado para você, e você ter pré-programado e pré-pronto exatamente o que você vai comer. Então, cheguei em casa agora há pouco, correria por causa da live, já tinha lá, comi um pouquinho, comi arroz, cenoura, carninha de porco, botei no prato, esquentei e comi. Nem pensa, só esquenta e come. Então, quem tem principalmente essa dificuldade no período da noite, tem que ter a questão da noite ali, aqueles alimentos, o mais organizado e preparado, pré-preparado possível, tá? Então, se organizar e se planejar é importantíssimo, porque se você não se planeja e se organiza, você come o que tem, você pede comida, você come qualquer coisa, e isso não podem ser opções para você se você prioriza o seu autocuidado, tá? Segunda coisa, você precisa manter uma rotina. Gente, o nosso corpo, o nosso organismo, ele foi feito para ter rotina. Então, é importante sim você dormir sempre próximo no mesmo horário, acordar sempre mais ou menos no mesmo horário, ter uma base regular na sua alimentação, ter uma base regular na sua ingesta de água. O nosso corpo, ele funciona muito bem com rotina, porque não ter rotina, tanto para o seu cérebro quanto para o seu corpo, é uma coisa que te tira totalmente do seu equilíbrio. Então, vocês podem até ficar chateados comigo, mas até final de semana, o ideal seria você acordar no mesmo horário que você acorda todos os dias. Mas eu tenho que acordar 5 horas por causa do meu trabalho. Tudo bem, dorme mais um pouco do final de semana. Mas a pessoa um dia dorme meia-noite, outro dia ela dorme 3 horas da manhã, outro dia ela acorda meio-dia, outro dia ela acorda 8 horas da manhã. Isso pro seu prumo, pro seu equilíbrio de saúde física e mental, isso é péssimo. Péssimo. Nosso corpo, nosso cérebro, ele gosta de rotina. Ter hora para dormir, ter hora para acordar, ter uma base alimentar, beber água, fazer exercício, ter uma rotina. Isso é super importante. E isso para pessoa ansiosa também é super importante. Então não é você ter controle de tudo, que são coisas diferentes. Porque a pessoa que ela é muito ansiosa, por muitas vezes ela é ansiosa porque ela acha que ela tem que estar no controle de todas as coisas. E a gente nunca está no controle de todas as coisas. Aí quando sai alguma coisa do controle dela, ela fica
surtada. Então não é ter tudo sob controle, que a gente nunca tem, mas é ter ali uma programação do funcionamento do seu corpo e do seu dia. Isso também é uma coisa que traz menos ansiedade, tá? Tanto a questão do planejamento da organização quanto a questão da rotina. Isso é super importante, tá? Não achem que o que eu tô falando aqui é bobeira, que isso não faz nenhum sentido. Isso é importante demais para uma pessoa que tem ansiedade, tá? Outra coisa, ter momentos de relaxamento e pequenas pausas, inclusive durante o dia. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Gente, todo mundo trabalha o dia inteiro. Eu também trabalho o dia inteiro, tá? Mas você precisa ter que seja 10 minutos para você parar, como eu falei, fazer um café, sair um pouquinho do telefone, parar para conversar, para falar uma bobeira com alguém. Porque senão a gente fica igual uma máquina, você não percebe. Aí quando para à noite, a ansiedade ela vem com tudo. E aí o horário que era para você estar relaxando, comendo alguma coisa leve, desacelerando para você ir dormir, você tá enchendo a cara de comida, você tá com 300 estímulos, celular e computador e televisão e não sei o que, e aí não dorme, aí você entra dentro de uma loucura, tá? Então durante o dia de vocês, parem, que seja 5 minutos, 10 minutos, dê uma pausa, uma pequena pausa durante o dia. Então, se você trabalha com alguém, vai lá, faz um café, bate um papinho, dá uma relaxada, ri um pouco, bota uma pilha, brinca, ri, entendeu? As pessoas não riem mais. E depois você volta. Não tem problema. Outra coisa, as pessoas engolem a comida. Você olha pro lado, quando você olha, a pessoa já comeu, engoliu a comida. Não sente nem o gosto do alimento. Não para comer. Engole tudo. Aí você come mais, você não absorve nutrientes, então você também precisa comer devagar. Você tem que ter tempo para você fazer a sua refeição e você precisa ter, em algum momento ali do seu dia, 1 minutinho para você dar uma pausa e você ter um momento ali de relaxamento. Que pode ser tomar um café com alguém do seu trabalho, pode ser uma pausa para você ler 2 páginas de um livro, você ver um vídeo de alguma bobeira, alguma coisa bem idiota, que seja escutar uma música, fazer um exercício respiratório. Então, por exemplo, muitas vezes, eu trabalho muito, gente, muito de verdade, tá? Muito além do que eu mostro aqui, muito. Então, por vezes, assim, quando eu tô sozinha lá no consultório, que as meninas não estão lá, que senão atrapalham elas, quando eu tenho uma pausa assim de 15, 20 minutos entre um paciente e outro, nossa, eu faço um café, eu boto uma música assim, bem alta, aí eu canto, fico lá viajando, tomo um café, aquilo ali é coisa de 7, 8 minutos, aquilo já me dá uma relaxada, e aí eu volto. Ou então, igual hoje fui lá na Jaque, brinco, boto pilha, ri. Aquilo ali parece que é uma coisa boba, mas já é um momento que você tem para você sair um pouco ali daquele piloto automático que a gente fica o dia inteiro, tá? Então isso é super importante. A Josi falou aqui, principalmente nós mulheres que temos uma rotina acelerada. Exatamente. Nós, né, principalmente mulheres, por que as mulheres sofrem tão mais de ansiedade do que os homens, né? Então, quando a gente vai ver, a Fabi, ela falou, inclusive na aula, eu não lembro agora o número, né? Mas, assim, a proporção de mulheres ansiosas para homens ansiosos mas assim, é infinitamente maior a questão da mulher. Porque a mulher, gente, ela é multitarefa, ela acha que ela tem que dar conta de tudo. Então ela acha que ela tem que ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor dona de casa, a mais bonita, tudo ela tem que ser melhor. E isso acaba gerando uma autocobrança muito grande, né? E aí ela quer ter controle de tudo, e isso acaba gerando uma autocobrança muito grande, isso acaba trazendo muito cansaço. Tá? Então tenha durante o seu dia algum momento para fazer alguma coisa ou que você goste muito, ou para você ter ali um momento de relaxamento. Isso é importante demais. Senão você chega em casa 8 horas da noite, o único recurso que você tem para ter algum momento de prazer ali é comer, porque você não tem prazer nenhum no seu dia. Seu dia passou e você não tem nenhum momento de prazer, tá? Então isso é importante demais. Exercício físico. Gente, vocês precisam virar essa chave. Exercício físico é modulador de ansiedade. É prescrição para quem é ansioso. Hoje, graças a Deus, pela glória de Deus, até os psiquiatras
explicam para o paciente que tem um transtorno de ansiedade, que está com depressão, um transtorno de pânico, que no momento que passar aquela incapacidade, né, que ele tiver alguma condição, ele precisa fazer exercício, porque exercício é modulador de ansiedade. Lembra que eu falei lá atrás sobre a questão da liberação de dopamina? Exercício libera neurotransmissor, gente, isso é químico, isso não é eu, sou eu que acho, é o corpo que acha. Tá? Então o exercício, você pode, eu acho chato fazer, tudo bem, gente, mas tem que fazer. A gente não faz só o que a gente gosta, não, a gente faz o que a gente precisa muitas vezes, tá? Então ou você aprende a gostar ou você faz sem gostar. Você tem essas duas opções. Então o exercício é assim, ó, faz sem gostar ou aprende a gostar. Tem essas duas opções, mas precisa fazer. O ansioso precisa fazer vezes 2, tem que fazer todos os dias, porque remédio a gente não toma só quando quer ou de vez em quando. Exercício é modulador de ansiedade, precisa fazer, tá? Então, graças a Deus, quem já virou essa chave aí, quem já coloca isso em prática, sabe do que eu tô falando. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem ela até voltou na consulta, teve retorno essa semana. Ela tinha, gente, transtorno de compulsão alimentar, que muitas pessoas acham que tem, mas não tem. Ela tinha diagnosticado pelo psiquiatra, tá? E aí, durante o tratamento dela, a gente foi, né, conseguindo mais recursos, e aí a gente descobriu esse recurso. Ela tinha um recurso de dirigir quando ela tá tendo crise de ansiedade. Por incrível que pareça, ela falou que dirigir é uma coisa que ela relaxa, e caminhar. Então, ela já sabe. A hora que ela vê que a ansiedade tá chegando, ela bota o tênis, bota o fone e vai. O que o exercício faz? Ele abaixa a ansiedade dela a ponto dela já estar conseguindo diminuir a quantidade de medicamento que ela tomava, tá? Então experimentem e vocês vão ver o que vai acontecer com a ansiedade de vocês. Agora, como eu falei, remédio a gente não toma só no dia que a gente quer ou tá com vontade, tem que tomar todo dia, não é? Exercício também é assim, tem que fazer todo dia, tá? Outra coisa muito importante para ajustar essa questão de ansiedade: dormir. Sim. Porque dormir mal, dormir pouco, mexe com a sua produção do seu cortisol, por exemplo. E aí, se mexe com o seu cortisol, desajusta essa questão hormonal, você fica assim, mais ansioso, mais estressado. Então, a questão do sono, e isso é um ciclo vicioso, né? A pessoa, ela é ansiosa, ela fica ansiosa, ela não consegue dormir direito, ela fica mais ansiosa. E aí, ela fica ali, ó, no meio daquele looping que ela não consegue sair daquele lugar. Então você precisa, se você é muito ansioso, você desconta a ansiedade na comida, você precisa cuidar da qualidade do seu sono. Tão importante quanto a quantidade de horas que você dorme é cuidar da qualidade do seu sono. Então se afasta de celular, de televisão, de computador, pelo menos 2 horas antes de dormir. Faz uma refeição mais leve à noite, pelo menos umas 2 horas antes de deitar. Quem tem dificuldade para dormir, vocês podem fazer uso de óleos essenciais que ajudam nesses momentos. Tem vários chás que ajudam a dormir melhor. Então tem valeriana, tem camomila, tem chá de mulungu, tem vários chás que ajudam demais, erva doce, que ajudam a relaxar nesses momentos. E é importante demais você cuidar da higiene do seu sono, porque ela interfere muito negativamente na sua ansiedade, tá? E outra coisa é cuidar da sua saúde intestinal. Sim. A gente tem um link direto, um fio que liga o seu cérebro ao seu intestino através do nervo vago, tá? O que significa isso? Que se você é uma pessoa que tem problemas intestinais, então uma pessoa que sofre de prisão de ventre, constipação intestinal, não faz cocô todos os dias, ou tem alguma questão intestinal ali, que seu intestino, você tem um intestino desequilibrado, isso interfere de forma negativa na sua ansiedade. Se você é uma pessoa muito ansiosa, isso interfere de forma negativa na sua saúde intestinal, porque é uma via de mão dupla, tá? Então, por exemplo, eu tenho relatos de pacientes que têm transtorno de ansiedade, que quando ele tem um pico de ansiedade, ele tem muita diarreia, episódios diarreicos um atrás do outro. Porque a gente tem um link direto entre saúde intestinal, né, entre o intestino e o cérebro. E outra coisa super importante, mais de 80% da sua serotonina é produzida no seu intestino. Então, se você não cuida do seu intestino, você tem a sua produção de serotonina toda desajustada.
Se mais de 80% da sua produção de serotonina é a nível intestinal, se seu intestino está desequilibrado, a sua produção de serotonina está desequilibrada. Se a sua produção de serotonina está desequilibrada, o seu quadro de saúde mental está desequilibrado, gente. Serotonina é um dos hormônios aí, né, da felicidade, do prazer. Então a pessoa, ela tá sempre mais para baixo, ela tá mais letárgica, ela tá se sentindo, ela tá mais triste, ela fica mais ansiosa. O que o intestino tem a ver com isso? Tudo. Tudo a ver, tá? Então, se você não faz cocô todo dia, se você tem prisão de ventre, se você tem um histórico de problema intestinal, se você faz uso de laxante com frequência ou faz uso usual de laxante, isso tudo impacta no seu quadro de ansiedade, tá? E, por último, tão ou mais importante do que todas essas questões seria a questão da terapia, tá? Por quê? Por vezes, a pessoa ela não consegue modular essa questão da ansiedade sozinha. Então, eu já fiz terapia algumas vezes na minha vida. Todas as vezes que eu tenho alguma questão, que eu vejo que eu não vou conseguir dar conta sozinha, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar sofrendo com as coisas sozinha. Por quê? Se tá cheio de profissional para me ajudar. Então, por exemplo, eu tenho um problema renal, eu vou no nefrologista. Eu tô com alguma questão de pele, eu vou no dermatologista, não é assim? Eu tô com alguma questão lá no coração, uma questão cardíaca, eu vou no cardiologista. Quando eu tenho alguma questão da mente, que eu não tô conseguindo, né, que eu não tô dando conta de resolver, eu tenho que ir em quem? No psicólogo, gente. E por vezes o psicólogo vai ter que indicar um psiquiatra, porque o problema não é na mente, em relação aos pensamentos, às emoções. Quem trata isso, quem lida com isso é psicólogo e psiquiatra, tá? Então não tem nada de fraqueza, muito pelo contrário, tem que ter muita coragem, muito amadurecimento para você admitir que você precisa de ajuda, e coitado dos que não admitem que precisam de ajuda e ficam sofrendo a vida inteira sozinho. Então, quando essa ansiedade ela chega a nível patológico e ela está atrapalhando a sua qualidade de vida, interferindo negativamente na sua vida, você precisa procurar um psicólogo. Não tem problema nenhum nisso, gente, pelo amor de Deus, 2022, né? Vamos abrir essa cabeça, tá? Então vamos às perguntas, senão não dá tempo de eu responder. Gente, tem alguma dúvida? Podem ir colocando aí também, tá? Engraçado, Soninha colocou aqui. Engraçado, quando eu estava entrando em ansiedade depois de ir no banheiro, melhora muito. Sim, muito, porque o intestino ele interfere muito nessa questão da ansiedade, tá? Então vamos lá, eu abri aqui no lugar errado. Vou às perguntas, se vocês quiserem podem perguntar, tá? Quando a ansiedade chega, qual a melhor maneira de controlar sem ser na comida? Gente, vamos fazer um trato aqui? É um comprometimento. Eu já fiz isso comigo, tá? Eu tô perguntando se vocês querem fazer isso juntos. Vamos fazer um combinado aqui? Que quando vocês estiverem ansiosos, né? A partir de hoje, a partir da hora que a gente sair aqui da live, me peguei ansiosa, tô indo comer, não estou com fome. Primeira coisa que você tem que fazer é uma pergunta. Tô indo comer. Ana, estou com fome? Não. Eu jantei antes da live. Não é fome. Porque eu jantei, não tô sentindo nada na barriga, eu tô com plenitude lá, tô bem, não é fome. Eu estou ansiosa pela questão que vai acontecer essa semana. Vou comer? Não. A única coisa que eu não vou fazer é comer. Vamos fazer esse pacto aqui comigo? Que a única coisa que vocês vão fazer a partir de hoje, quando vocês estiverem ansiosos, é não comer, porque isso é um gatilho. A gente cria uma ponte entre ansiedade e comida muito grande. Isso é um gatilho muito grande. E aí, reforçar esse hábito torna sair desse lugar cada vez mais difícil. E aí, gente, vamos? Quem vem comigo? Vamos, Soninha? Oi, Marcinha. Vamos combinar isso? Que a partir de hoje a gente não come mais por ansiedade, a gente pode comer por vontade, a gente pode comer num momento de lazer, a gente pode comer se é uma exceção que a gente planejou, a gente deve comer se está com fome, ansiedade, não mais. Vamos combinar assim? Então ela perguntou aqui, né? Qual a melhor maneira de controlar sem ser na comida?
Primeiro, você precisa entender o que está acontecendo. Segundo, você precisa ter outros recursos. Eba, Carol vem comigo. Bora, Carol. Então eu e você. Só estamos eu e você aqui. Ninguém mais topou. Mari também, vamos. Ó, gente, vocês estão se comprometendo, hein? Mais do que comigo, com vocês. Ah, muito bem. Tem mais gente vindo aí, ó. Muito bem. Soninha. Então, vamos lá, gente. Insanidade. O que a gente vai fazer, então? A partir de hoje, a gente não vai mais comer quando estiver ansioso. Qual a melhor maneira de controlar? Aí, quem precisa descobrir isso é você. Por exemplo, andar com o cachorro para você pode não ser uma estratégia. Para outra pessoa, pode ser, tá? Então, vamos lá. Pode ser tomar um banho, ouvir uma música. Pode ser colocar uma música que você goste bem alto e cantar. Pode ser, gente, já teve ponto de eu estar ansiosa a nível assim, aquele dia que parece que você vai explodir, de eu me trancar no banheiro e ficar lá. Chora, tá com vontade de chorar, chora, tá com vontade de ouvir música, conversa sozinho. A única coisa que vocês não podem fazer mais é comer, porque a gente precisa quebrar essa ponte, tá? Tem mais gente chegando aí. Então vamos lá. Só pra dizer que te amo. Ah, gente, coisa mais linda. Meu marido também te amo, meu amor. Outra pergunta. Como faço para vencer a compulsão por Como faço para vencer a compulsão por comer para sanar a carência ou tristeza? Mas você tá triste por quê? Primeira pergunta que você precisa se fazer é essa. Carência de quê? Comida não é remédio para carência, é remédio para tristeza. Você tá triste? Ah, essa semana eu tô triste porque eu perdi uma pessoa que eu amo. Vai ficar triste, gente. Isso é totalmente natural. Ah, eu tô passando por uma separação, tô super triste. Vai ficar triste, não tem jeito fácil de passar por isso. Ah, eu vivo triste? Você precisa ver o que tá acontecendo. Você precisa reavaliar a sua vida. Ah, eu sou muito carente. Por que você é muito carente? O que tá te faltando? Não é a comida que tá te faltando. Então, você tá com fome? Se você tá com fome, você precisa comer. Se você tá com carência, você tá com carência de quê? De carinho? É a comida que vai sanar a sua carência? Não. Então, o que você precisa fazer para vencer essa questão, né, esse comportamento de comer, para sanar esses sentimentos, é entender o que está acontecendo com você. E por muitas vezes você pode precisar de ajuda para isso. Tem gente que consegue chegar a essas respostas sozinha, né? Tem gente que não, tá bom? Então vamos lá, gente. Não foi possível compartilhar a resposta. Fiz alguma besteira. Ih, gente, não tá entrando mais não. Ah, deixa eu tirar isso aqui pra ver se vai. Eu amo suas receitas e tô amando te acompanhar. Ai, obrigada, Aline. Fico feliz. Bom ter você aqui. Deixa eu ver mais, gente, que dá tempo de responder mais. Como controlar a ansiedade em questão de comida? Então, tudo que eu falei, gente. A única coisa que você não vai fazer quando você tá ansiosa é comer, tá? Mas isso aí e principalmente no início, nossa senhora, porque você tem ali, gente, um recurso muito fácil, né? Muito fácil. Comer é fácil, é rápido, é barato, é acessível, é fácil, tá? Então, descobrir outros recursos, por vezes, no início vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas se você quer melhorar de verdade, se isso é importante para você, se você sofre com isso, e acredito que você sofra, você precisa se esforçar, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é você se prometer que você não vai comer mais quando você estiver ansioso, que você vai ter que descobrir outros recursos mais funcionais para lidar com essa questão de ansiedade. E no início, isso vai trazer muito desconforto, porque, ó, desconforto é o quê? Uma coisa que te tira da sua zona de conforto. Então, você já tem ali o seu hábito, né? Automático, fácil, rápido, que é comer quando tá ansioso. E aí, tirar isso é tirar uma bengala que você tem. E aí, no início, isso é muito desconfortável. Mas isso é necessário,
tá? Então, como controlar a ansiedade em questão de comida é assim, identificando, eu estou com fome, você tá com fome, você come. Não é fome? Primeira pergunta, Ana, estou com fome. Sim, come. Ana, estou com fome. Não, não é fome. Aí eu estou ansiosa? Faça as perguntas. Estou ansiosa. Essa semana eu tô muito ansiosa porque vai acontecer uma coisa que eu tô muito ansiosa. Não vai comer. A única coisa que você vai fazer não é comer. Ah, mas hoje eu não tô aguentando de ansiedade. Então você bota a música, bota o fone, vai correr, vai tomar um banho, chora, liga pra alguém, respira, faz yoga, faz qualquer coisa, menos comer, tá? Não criem essa ponte. Não reforcem esse comportamento, tá bom? Então vamos lá, gente. Fico tranquila na dieta durante um bom período, mas quando saio, chuto o pau da barraca. Essa pergunta é bem interessante. Fico na dieta durante um bom período. Quando saio, chuto o pau da barraca. Então vamos lá. Fico na dieta durante um bom período, mas quando saio, chuto o pau da barraca. Por quê? Primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é: por que você faz isso? Então, por exemplo, né? Dietas muito restritivas costumam ocasionar isso aí. Então, por vezes, a dieta da pessoa ela é tão difícil de fazer, ela é tão sem prazer, ela é tão sacrificante que ela não ela quer, de repente, ela explode, ela quer sair correndo daquilo ali, tá? Pode ser essa questão. Uma outra questão muito comum, a pessoa achar que é a síndrome da Jaque, né? Que eu brinco. Ah, já que eu comi esse brigadeiro aqui, agora eu vou comer 3 dias tudo que eu quiser, depois eu volto pra dieta 100%. Gente, pelo amor de Deus, ninguém faz dieta 100%, esqueçam isso, não exijam isso de você. E esse pensamento, ele é totalmente disfuncional. Um brigadeiro não vai te engordar. Você ficar 3 dias descacetada, comendo tudo que você vê pela frente, vai te trazer muito prejuízo, inclusive de saúde, tá? Então, esse pensamento não faz sentido nenhum. Saiu da dieta, né? Saiu do seu hábito alimentar usual, porque dieta é o que você tem que comer, é o seu hábito alimentar usual, não é regime. Não confundam dieta com regime. Regime é restrição. Dieta é o seu hábito alimentar usual. Vocês precisam aprender a comer porque é o que vocês vão ter que fazer pro resto da vida de vocês. Ou vocês vão ficar emagrecendo e engordando para sempre. Saiu. Ah, hoje eu comi um chocolate à tarde que não estava planejado ali nem nas minhas exceções. O que você faz? Nada, gente. Volta na refeição seguinte. Ah, mas aquela exceção não era pra eu fazer hoje. Ah, tá. Então você não era pra você fazer aquela exceção se você comer um chocolatinho. Aí, porque você comeu um chocolatinho, agora você vai deixar pra voltar pra dieta segunda-feira que vem? Gente, qual é a lógica nisso? E é isso que vocês fazem. E é isso que eu fiz também durante muito tempo. Não mais, graças a Deus. Tá? Então saiu, gente, do seu hábito usual, fez alguma coisa fora da dieta, volta e logo depois, imediatamente. Não tem isso aí, ninguém vai morrer por causa disso. Agora, esse negócio de sai da dieta e fica descacetado, comendo tudo, aí volta pra dieta, aí não se permite comer um bombom durante não sei quanto tempo, aí sai da dieta. É isso, é esse 800 que as pessoas vivem. Por isso que elas não conseguem ter constância nenhuma, tá? Respondido? Gente, não vou... As outras estão bem em cima do que eu trouxe pra vocês aqui, que eu já falei, tá? Então não vou abrir. Dúvidas a respeito desse assunto? Faz sentido pra vocês, gente? Eu tenho 10 minutos ainda. Deixa eu ver aqui, ó. O Zene colocou. Quando estou ansiosa por comida, subo e desço as escadas da casa. Aí melhora. Pronto, ó. Foi o recurso que ela achou pra aliviar a ansiedade, tá? Eu adoro ouvir música, gente. Adoro. Eu boto um louvor assim, mas eu escuto mesmo, tá? Eu mesmo, eu devo quase furando a música. Boto um alto, canto, tomo um café, aí aquilo já dou uma acalmada ali. E aí, gente, dúvidas a respeito desse assunto? Faz sentido? Então, teve gente que me mandou lá no direct. Posso comer picles quando eu tô ansiosa? Não, pode comer nada quando você estiver ansiosa. Comida não é recurso para aliviar ansiedade. Comida é fonte de nutrientes para o seu corpo. Comida é fonte de prazer. Comer é maravilhoso, não tem problema nenhum comer por prazer. Você deve comer com prazer, né? E em alguns momentos por prazer, porque são coisas diferentes.
Mas comida não é remédio para ansiedade, tá? Separem essas questões, porque senão vocês vão ter problema. Isso traz problemas, tá? Pode não trazer ganho de peso agora, mas isso é um comportamento disfuncional, tá bom, gente? Gente, vocês têm dúvidas? Aproveitem que eu tenho 5 minutinhos para tirar a dúvida, tá? Dúvidas? Senão vou encerrar. Faz sentido, gente? As coisas que eu trouxe para vocês? Estão comprometidos comigo? Vamos juntos? Gente, muita gente entrando agora, né? Olha só, eu vou baixar a live, vou tentar colocar lá no YouTube, tá? Então, para quem tá chegando aí depois, vou tentar subir ela lá pro YouTube, não vou colocar no GTV, não. Ai, Mari, que bom. Que bom que você me respondeu. Faz muito sentido. A Angélica também está comprometida. Soninha também. Vamos juntos, então vamos fazer esse comprometimento. Mais do que se comprometer comigo, se comprometer com vocês. Comida não tem que ser fonte de sofrimento, gente. Comer é maravilhoso, tá? Os alimentos, eles são bênçãos aí de Deus na nossa vida. Não tem problema, por vezes, comer um chocolate, comer pizza, comer bolo, tomar uma cerveja. O problema é usar esses recursos para aliviar a sua ansiedade. Não usem comida para aliviar a ansiedade. Comida não deve ser recurso para aliviar a sua ansiedade, tá? Sem falar no beber também para ansiedade. É a mesma coisa, gente. Beber, fumar, usar droga, comer, isso são hábitos disfuncionais. Vocês precisam, além de entender o que deixa vocês ansiosos, né? Aprender a nomear esses sentimentos e aprender a perceber o que vocês estão sentindo para ter recurso para ajustar essas questões na vida de vocês. Vocês precisam ter, em alguns momentos que essa ansiedade bater um pouco mais forte, ter recursos mais funcionais, tá? Suas dicas são excelentes. Obrigada, meu amor. Fabrícia falou aqui dessa questão da bebida. Olha o que aconteceu, gente, na pandemia, né? O que aconteceu na pandemia? As pessoas ganharam muito peso. O consumo de álcool aumentou absurdamente. O consumo de drogas aumentou absurdamente. Por quê? Porque são recursos fáceis de prazer, de alívio desses sentimentos ruins, tá? Então, vocês precisam aprender a separar essas coisas e comer por ansiedade, ó. A partir de hoje, não mais. Caiu, tropeçou, falhou, o que você faz? Começa de novo, quantas vezes for necessário, tá? Mas eu contei pra vocês aqui, eu me comprometi, eu prometi pra mim mesmo. E mais, gente, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, né? Depois de Deus, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. E quando eu prometo uma coisa pra mim, eu cumpro. Eu me prometi que nunca mais, gente, essa palavra saiu da minha boca. Nunca mais na minha vida eu ia comer por ansiedade. Eu bebo cerveja, eu como pizza, eu como doce, eu como, esse final de semana eu comi hambúrguer, eu como todas essas coisas, mas eu como porque eu gosto, porque eu quero, porque quem escolhe o que eu como sou eu, tá? A comida não manda em mim, não é a comida que me controla, tá bom? Porque eu me comprometi e aprendi nesse processo a lidar com essa questão de ansiedade. E se vocês querem melhorar, vocês precisam se comprometer em primeiro lugar, se conhecer em segundo lugar e ter estratégias para esses momentos. E eu posso falar para vocês, a hora que essa chave vira, é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando você come alguma coisa, você come porque você quer. E aí você tem paz ao se alimentar. Não tem nada melhor do que você pegar, por exemplo, um doce e comer aquilo ali sem culpa, sem problema, sem estresse, sem engolir aquilo ali porque você tá triste. Gente, não tem. A comida, ela tem um gosto completamente diferente, porque o ansioso, ele tampona, ele engole a comida, ele nem mastiga, porque ele não tá se alimentando, ele tá querendo esconder alguma coisa que tá ali dentro. E quando você vira essa chave, você não usa mais a comida nessa situação,
o comer se torna uma coisa muito mais prazerosa. Porque aí sim, quando você come esses alimentos, você come porque você quer e porque aquilo te dá prazer. Aquilo não te traz sofrimento. Comida não deve ser fonte de sofrimento. Comida deve ser fonte de nutriente e de prazer. Tá bom? Então eu sei que esse papo é meio assim, meio viagem, mas a gente tá falando de comportamento. A gente não tem como a gente falar isso de uma forma somente prática. Então pensem sobre o que eu falei aqui pra vocês hoje. Vou colocar a live no YouTube, acredito que até amanhã eu já consiga subir, que eu preciso baixar ela, enfim. E coloquem em prática o que eu tô falando pra vocês, que vocês vão ver como o comportamento de vocês, o comportamento alimentar de vocês vai melhorar. Melhorou o comportamento alimentar, gente? Vai perder peso, vai parar de sofrer com o efeito sanfona. Vocês vão ver o que vai acontecer, tá bom, meus amores? Um beijo, tenham uma noite abençoada. Obrigada por ficarem comigo até essa hora da noite. Vamos todo mundo agora fazer a higiene do sono. Não quero ninguém na cozinha beliscando, comendo por ansiedade. Vamos comer um prato de comida, colocar para dentro os nutrientes do nosso corpo e dormir, que é super importante cuidar da higiene do nosso sono. Quinta-feira tem live, não lembro o tema, minha cabeça essa hora, já tá com as plaquinhas coladas, mas amanhã eu solto aqui o tema, coloco lá no feed pra vocês, tá bom, meus amores? Parabéns pelo comprometimento de vocês com vocês, por estarem aqui, até essa hora querendo aprender e melhorar. Isso é importante demais e isso diz muito sobre vocês, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Até amanhã.